Olá, sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Jó 29 e 30. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz e Jó lamenta a miséria em que caiu. Jó 29. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: Ai, que me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavavam os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. As vozes dos nobres se calavam e a língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me alguns olhos, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clama, como também o órfão que não tinha a quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia dos olhos para o cego e de pé para os coxos. Dos necessitados era o pai. Das causas que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Quebrava os queixos dos perversos e os seus dentes tiravam as presas. E dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvia-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam as minhas razões, destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriu a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não fazia bater. Eu escolhia o seu caminho, aceitava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Jó 30. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força da mão daqueles cujo vigor se tinha esgotado, da míngua e fome se debilitaram, recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Acompanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra ele, como contra o ladrão, para habitar nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome,
e da terra foram expulsos. Porém, hoje soa a sua canção, eles sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, porque sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vem contra mim como uma grande brecha e revolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como vento, perseguem as minhas honras, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias de aflição se apoderaram de mim. De noite, se me transpassar os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó da cinza. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força das tuas mãos resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento, faze-me cavalgar sobre ele, e derrete-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento, determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal, esperando a tua luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias de aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiros dos avestruz. Enegrece-me a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão